Aqui no canal o instrutor.com. Hoje vou falar ou continuar a falar nos sinais de cedência de passagem e de paragem obrigatória. Primeiro vamos falar sobre é ou não necessário parar. Depois vamos também falar sobre que tipo de infração cometemos se não respeitarmos o sinal. Vamos falar sobre o local onde se deve parar, se for necessário, e vamos falar também de um outro sinal que se chama o sinal de pré-aviso. Nesta situação, estamos perante um entroncamento, o condutor aproxima-se, se calhar, de uma localidade, há para aqui umas casas nas margens da estrada, pouco importa nesta situação. A verdade é que ele tem que saber se tem que parar ou não. Ele avança, uma coisa é certa, ele tem que moderar a velocidade. Ele modera a velocidade, não vê ninguém e avança. Não comete nenhum erro porque não há nenhum sinal de stop. Neste caso, o primeiro caso, ele agora encontra um stop, avança, abranda e para. Eu coloco aqui a caixa de velocidades porquê? Porque para pararmos, o condutor ao vir aqui de trás ele tem que ir reduzindo, portanto ele não vai estar sempre a circular em segunda ou em primeira. Ele vem em quarta, passa para a terceira, para a segunda e para em segunda. Depois de parar, verifica que não há ninguém a quem tenha que ceder a passagem e então avança. Está correto esta situação, a forma de proceder deste condutor. Outra situação é aquilo que muitos condutores fazem, que é veem o stop, abrandam, veem que não vem ninguém, avançam e, portanto, esta forma está errada. O que é que pode acontecer se desrespeitarmos este sinal? Ora bem, vamos primeiro falar sobre o sinal de cedência de passagem. Quando o condutor desrespeita as regras e os sinais relativos à cedência de passagem, ele comete uma contraordenação grave. Portanto, mesmo que parasse, mas não cedesse a passagem, cometeria uma contraordenação grave. Nesta situação, se não tivesse parado, foi o que aconteceu, o desrespeito pelo sinal de paragem obrigatória, ele teria cometido uma contraordenação muito grave. Atenção que o desrespeito pelas regras e sinais relativos à assistência de passagem nesta situação será grave, mas nas autoestradas ou nas vias reservadas a automóveis e motociclos, o desrespeito pelas regras e os sinais é muito grave. Eu coloquei aqui os dois sinais, o sinal de autoestrada e sinal de via reservada a automóveis e motociclos, mas espero que vocês entendam, estes dois sinais não vão aparecer na mesma via, não é? Porque ou é uma autoestrada ou é uma via reservada a automóveis e motociclos, que são as vias equiparadas. Vamos falar um pouco sobre as marcas rodoviárias. As que importam falar nesta situação, portanto, estamos a falar do sinal de cedência de passagem e no sinal de paragem obrigatória. Vamos falar então na linha de paragem ou da linha de paragem com o símbolo stop. O que é que elas indicam? Indicam o local de paragem obrigatória imposta por outro meio de sinalização. Ora, se é imposta a paragem por outro meio de sinalização, quer dizer que estas marcas não impõem a paragem. Tem que ser outro sinal a impor a paragem. Normalmente estes sinais, ou estas marcas, estão próximos dos cruzamentos, com sinalização luminosa, por exemplo, ou até se tiver a palavrinha, portanto, stop no pavimento, normalmente, quando isto acontece é porque há um sinal de stop. Bem, a linha de cedência de passagem ou a linha de cedência de passagem com símbolo triangular é a mesma coisa, só que neste caso utilizado com o sinal de cedência de passagem. Elas indicam o local de eventual paragem quando a sinalização vertical imponha ao condutor a cedência de passagem. Portanto, voltando à situação que tínhamos visto há pouco, o condutor para no entroncamento. Nesta situação não existe aqui marcas rodoviárias, onde é que ele vai parar? Ora bem, temos que imaginar onde é que as duas vias se interceptam. A via onde ele circula, entenda-se via a estrada, intercepta-se e antes da interseção é onde ele deve parar. Não importa muito onde está o sinal vertical. Há uns de vocês que às vezes pensam, o sinal vertical está lá para trás, eu tenho que parar lá atrás. Não, não tem nada a ver com isso. Vocês têm que ver se existem marcas rodoviárias. Se não houver, se elas não existirem, então vocês têm que parar antes da interseção das duas vias. Se existir uma marca rodoviária, por exemplo, nesta situação o carro teria parado mal. Ele tem que parar aqui atrás. Às vezes também a marca aparece sem esta linhazinha que está aqui. Vamos colocar a linha agora um pouco mais à frente, se calhar é o que estaria correto, que é para não criar confusões. E a marca também pode ser disposta ou colocada desta forma, ou com as inscrições que vimos, portanto, neste caso a linha de paragem com a palavra stop.
Se a linha de paragem estiver aqui mais atrás, nada nos impede de depois, ao avançar, avançarmos com calma. Se entretanto aparecerem veículos e nós tivermos que ceder a passagem, ainda estamos a tempo de voltar a parar, se for necessário. Portanto, o facto de pararmos uma vez não quer dizer que não tenhamos que parar, porque uma coisa é certa, nós temos que ceder a passagem. Atenção, eu já disse isto há bocadinho, mas volto a repetir, vocês quando pararem, devem parar em segunda. E depois então colocam a primeira e avançam. Até vos aconselho a fazer uma coisa, que é pararem e depois contarem 1 ou 2 segundos e depois então é que avançam. Porque há uns de vocês que param, conseguem colocar com a primeira ainda, forçam ali um bocadinho a barra à caixa e enfiam a primeira e o carro ainda não parou, não chega. Okay? O exame, os examinadores são muito rigorosos com este princípio. Têm mesmo que parar, velocidade zero. Nesta situação, a linha de paragem está mesmo antes da linha ou da interseção das duas vias, como podem ver. Vamos lá ver aqui uma coisa. Portanto, temos aqui deste lado os sinais, um sinal de stop. Temos aqui outro. Não é muito habitual, mas às vezes acontece. Temos aqui assim atrás do sinal de sentido proibido um sinal circular. Só podemos especular que sinal será este. Acredito que será um sinal que proíbe mudar de direção para aquele lado, ou seja, para a esquerda do condutor. Porquê? Porque vemos aqui esta marca que indica que o condutor deve ir para aquele lado, portanto, para a sua direita. Vemos aqui a marca rodoviária, que é a linha de paragem, e a palavrinha stop no chão. E aqui à frente a passagem para peões, ou como é muito conhecida, a passadeira. Vamos passar agora para esta situação para vos mostrar, no fundo, que vocês poderiam, nesta situação, ficar a pensar: mas esta linha de paragem está por causa da passadeira, por causa da passagem para peões. É que existem situações como esta que estão aqui, e é exatamente aquela que vos mostrei anteriormente. A passagem para peões está no limite da interseção das duas vias. Portanto, esta via, esta estrada e aquela. Portanto, se nós pararmos em cima antes da interseção, estamos a parar antes em cima da passadeira e, portanto, não é assim que deve ser. Portanto, numa situação como esta, o que devemos fazer é assim não devemos fazer em cima da linha de paragem e também não devemos parar em cima da passagem para peões. Portanto, se quisermos virar para a esquerda, encostamos-nos ao eixo da faixa de rodagem, paramos e depois então avançamos. Já agora chamo-vos só a atenção para, antes de avançar, certifiquem-se que não há peões, porque vocês vão ter que estar a olhar para a esquerda e vão ter que andar a olhar para a direita, e se entretanto tiverem que parar na passadeira e entretanto depois aparecer um peão, podem ter problemas. Se quisermos virar para a direita, em vez de nos encostarmos ao eixo da faixa de rodagem, encostamos ao limite direito, paramos antes da linha de paragem e depois então avançamos. Aqui não temos que nos preocupar tanto com os veículos que vêm da nossa direita, mas sim com os que vêm da esquerda, com estes que vêm daqui deste lado. Estão a ver, nesta situação nós teríamos que parar antes da linha de paragem, ok? Ao contrário desta situação em que nós, depois da passagem para peões, temos espaço para parar. Mais uma vez, conseguimos ver aqui o sinal de stop, a linha de paragem, e temos aqui o sinal vertical, passagem para peões, e aqui está ela, ok? Nós então avançaríamos, não há peões, podemos avançar e vamos preparar para parar aqui à frente. Vamos começar, já devemos estar a reduzir e, como vocês podem ver, o sinal, a linha de paragem está mesmo antes da interseção das duas vias. E param aqui em segunda, contam ali um segundinho ou dois e depois então é que avançam, depois de certificarem-se que existem condições para passar sem terem que quebrar a regra de ceder a passagem. Vamos agora então falar de uma situação em que temos a linha de cedência de passagem. Aqui está ela, com o símbolo triangular. Esta linha de paragem não é para parar antes da rotunda, deste cruzamento, mas sim para parar se houver peões.
Está o sinal de passagem para peões. Onde é que estará então o sinal de cedência de passagem? Estará aqui, mas avançando, aqui está ele. Infelizmente acontecem situações como esta em que, portanto, as árvores e outras coisas às vezes vão tapando os sinais e pronto, nós temos que conduzir com cuidado, temos que procurar, como eu disse já numa outra aula, temos que estar sempre, quando nos aproximamos dos cruzamentos e entroncamentos, temos que estar sempre a procurar estes sinais. Vamos agora então falar sobre o sinal de pré-aviso. O sinal de pré-aviso do sinal de cedência de passagem é utilizado como? Utiliza-se o sinal de cedência de passagem em conjunto com um sinal que chamamos um painel adicional. Portanto, estes dois constituem então o pré-aviso do sinal de cedência de passagem. O condutor sabe que ali mais à frente terá que ceder a passagem. Esta situação é um caso desses. Portanto, o condutor vem a circular, vê o sinal de pré-aviso, sabe que aqui mais à frente vai ter que ceder a passagem, vai abrandando e tal, reduzindo. E, ora bem, não vê ninguém, pode avançar sem parar, mas se fosse preciso ceder a passagem, cederia. No caso do sinal de stop, ou sinal pré-aviso do sinal de stop, já não se utiliza o sinal de stop com o painel adicional. Continua a utilizar-se o sinal de cedência de passagem, mas com o painel adicional com a palavrinha stop e a distância, como é óbvio, não é? O condutor vê o sinal de pré-aviso, avança e sabe que vai ter que parar ali a 100 metros. Bem pessoal, se gostaram, cliquem aí na mão, digam que gostaram e continuem a passar, deixem os vossos comentários. Tenho aí mais vídeos na cara que vou publicá-los em breve. Obrigado pelos vossos comentários, a sério, e até uma próxima.